Peãozada, pauta quente na obra. Quem diria que o Monark Bruno Ayub Show, Murilo, um podcast que nem no YouTube estaria rendendo tanto conteúdo aqui no YouTube, né? Porque o Monark, Murilo, eu acho que foi ontem, se não me engano, foi o Fala Glauber lá no podcast do Monark e já saiu corte bom aqui pra gente ver, porque, Murilo, o Monarcão parece que agora soltou os cachorros pra cima do Igão, mano. Do Igão não, né? Do Igor, né? Igão, a gente fala Igão, parece que é o Igão do Podpah, né? Do Igor 3K, né? O Monark, dessa vez, ele falou um pouco mais, porque até esses dias, tava o Monark e quem trocando ideia mesmo, que o Monark foi mais de boa. Não, o Júnior. Foi com o Júnior mesmo. E ali o Monark foi até mais contido, né? Falou do dinheiro, parece que estão me roubando, né? Ele até falou, tipo, meio que parece, até. Agora não, Marcelo. Agora ele falou, o Igor tá me roubando. E esse cara ficou puto, cara. Eu não sei, a conversa em si, do Glauber, deu a entender que o Igor parece que falou alguma coisa, porém eu não vi nada do Igor ainda. Depois dessa, o Igor vai ter que vir falar, mano, não é? Então, só que aí, você vai escutar a conversa ali do jeito que o Monark falou, é que teve alguns cortes, né? O vídeo tinha mais de 20 minutos, eu cortei pra 6, né? Então, mas nesse vídeo de 20 minutos ali, deu a entender que como se o Igor tivesse falado alguma coisa agora, Marcelo. Por isso que o Monark pareceu tão revoltado aí. Talvez ele tenha falado assim meio que off, meio que pra alguém, meio alguma coisa, o Monark ficou sabendo, entendeu? Mas não tem nada aqui na internet, né? Se tiver algum corte do Igor falando isso, escapou, não vi ainda. Se alguém souber, por favor, me mande, que aí a gente traz a versão do Igor também. E eu percebi também em alguns vídeos, inclusive no papo comigo, afirmações do Igor, do tipo assim, pô, o cara veio aqui e depois o cara vai falar mal, pô, o cara vai pedir pra tirar o vídeo, entende? Igual aquela treta. E isso ocupar um espaço num coração ali, pessoal, de uma forma que talvez ele também esteja magoado contigo, pô. Eu não tô dizendo que ele tenha motivo, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas, eu assim, saí da empresa, deixei na mão dele tudo. Por exemplo, eu perdi tudo, fui pra porra dos Estados Unidos, viver com 5 mil dólares nos Estados Unidos. Você acha que vive bem nos Estados Unidos com 5 mil dólares? Ele tava pagando 5 mil dólares no começo, então, será? Na verdade, seriam 10, né? Ah, sim. Aí começou a pagar 5, beleza, que dá ali mais ou menos 25, né, que ele falou, né? Então, aí caiu pra 5 mil, enquanto o Monark tava lá nos Estados Unidos, já tinha caído já, né? Papo de... Bom, é meio sacanagem mesmo, cara. 5 mil dólares ali o cara que vendeu a empresa por 10 milhões, mano. Passei 4 anos quem passando perrengue, sendo perseguido com tudo, enquanto ele ficava no bem bom lá, quem mano. Quem tá limpando o chão nos Estados Unidos ganha mais que isso. Vive com mais de 5 mil. Então, porra, então aí, caralho, né, Murilo? Será, mano? Se for lá, tipo, um trampo assim, meio que tradicional nos Estados Unidos, dá uns 5 mil dólares? Será que é isso mesmo, mano? Eu sei que os caras falam, se você trabalhar que nem um condenado lá nos Estados Unidos, aí você vai fazer dinheiro mesmo, mano. Só que você trabalha das 6 da manhã às 8 da noite, desse jeito. Ó, por pessoa, Murilo, tá falando aqui, ó, mais ou menos 3.600 dólares, tá? Então, assim, eu não acho que talvez um lavador um garçom, Murilo, um garçom é um trabalho mais tradicional, tá? Um garçom, uma pessoa da limpeza, vai ganhar em média 3.600 dólares. Cara, beleza, tá um pouco, não é 5 mil, né? 5 mil é um pouquinho mais. Só a diferença é que com 3.600 dólares lá, Murilo, a pessoa tem um carro do ano, tá ligado? Ou pelo menos um carro muito bom, muito novo, o poder de compra é diferente, né, cara? E isso que é o foda. E assim, não tem conversão, né? Não existe conversão. Lá o cara ganha em dólar e gasta em dólar. O que o cara faz com 3.600 dinheiro lá é muito mais, é muito superior ao que um trabalhador brasileiro faz com 3.600 dinheiro aqui, que é mais ou menos, Murilo, a renda da per capita aqui do Brasil também. Não vem falar de SUS não, mano. Porque tem um monte de vídeo de influenciador lá que fala que você paga um planinho de saúde lá, cara, que cobre tudo lá e paga baratinho. Murilo, na verdade, no Brasil é até pior, hein, cara? No Brasil tá falando aqui que é mais ou menos R$2.300 por pessoa, mano. Puta que pariu. Se fosse 3.600 dinheiros, ia ser ruim. Ó, considerando apenas a renda média de todas as fontes de trabalho da população ocupada, o valor sobe cerca para 3 mil. Beleza, que sejam mesmo 3.600 dinheiros. A diferença é o tanto de coisa que você faz lá com 3.600 dinheiros e aqui com 3.600 dinheiros, né, cara? Coisa de louco. Então, assim, parando por essa ótica, Murilo, pensando por essa ótica, o Monark tava recebendo muito pouco mesmo. Muito pouco, cara. Pô, é isso que eu tô te falando. O Igor ficou com tudo. Tá perfeito pra ele. A vida dele ficou garantida com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal, com tudo, pô. Ficou com tudo. E quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei e fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por caralho 4. O Monark toda vez,
Murilo, eles, obviamente, né, ele foi muito perseguido mesmo, mas a gente tem que lembrar também, cara, que muito também, Murilo, beleza, cara, a gente sabe que o sistema aqui é foda, que você não pode falar muito o que você quer, é o famoso acorda, cara, acorda, né, igual o Monark fala, mas, cara, ele se colocou nessa situação também, né, então, assim, a gente vem aqui e compadece com a dor do Monark em relação ao que é certo, Murilo, que é o que ele tem que receber, que é o dinheiro do Flow, certo? Mas agora, enquanto essa choradeira dele aí de perseguição, cara, foi consequências dos próprios atos. Aí você pode entrar no mérito dele estar certo em falar o que, em tentar bater de frente com o sistema de uma maneira até meio burra, eu diria. Você pode concordar comigo ou discordar se ele estava certo ou se ele estava errado. Mas as consequências que ele sofreu de perseguição, de ir para os Estados Unidos e tal, o STF aqui, os caramba, foi por conta das próprias atitudes dele. Agora, isso não tira o mérito nenhum, Murilo, de que o Flow deve pra ele e que é uma sacanagem que o Flow tá fazendo pra ele aqui não ter pago ainda esse valor, né? E no bem e bom, eu peço pro maluco mudar a porra da conta que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando. O cara não me responde. Peço pra ele. Ô, Igão, vamos responder o cara, mano. Que loucura que é essa, Murilo? Como é que o cara como é que o Igor não responde o Monark, mano? Vai falar que esqueceu, mano? Trocou de número, será, cara? Mesmo se trocou, caramba, mano, não existe isso. O cara ainda, Murilo, tem um vínculo com você. Você deve o cara ainda, você não vai responder o cara? É aquele negócio, né? Pô, você emprestou, né? O Monark não emprestou, mas vocês entenderam, né? O Igor tá devendo pra ele. Você não recebe e ainda perde o amigo ainda, né? Se o Igor quer cortar esse vínculo logo com o Monark, paga o cara. Toma aqui o resto do dinheiro que eu tô te devendo e acabou, entendeu? A partir de hoje, você não me manda mais mensagem e, se possível, nem fala mais o Flow. Quando os caras perguntar pra você, fala assim, ó, já foi resolvido, entendeu? Já foi. Eu acho difícil porque eu acho que o Monark ainda ia falar algumas coisas não, porque eu sinto que o Monark, ele vê o Flow como um filho que ele não pode ver. É, tipo isso mesmo. O Igor não tá deixando o Monark ver, cara. É, ele perdeu a guarda, né? Na verdade, assim, ele passou a guarda. Cara, eu acho válido essas reclamações do Monark simplesmente porque o Flow ainda deve ele. Se o Flow não tivesse devendo mais nada, Murilo, aí nós podia falar que era só choradeira do Monark mesmo. Pô, Monark, vida que segue, muda a página, para com essa choradeira. Mas não tem como a gente falar isso. Se o Flow tá devendo ele ainda, não tem como, ainda mantém esse vínculo, né? Além disso também, eu sinto no Monark, e acho que você vai sentir isso também, é que ele sente uma ingratidão do Igor, porque foi ele que criou o Flow. O Flow poderia ser o Monark e outra pessoa, mas o Monark chamou o Igor Flow. Então ele sente essa ingratidão do Igor também. E principalmente agora, por exemplo, isso daí deve ter tocado muito no Monark. O cara não respondeu ele no WhatsApp quando ele pediu pra trocar a conta. Pô, isso é papo de filha da putagem mesmo, cara. Filha da putagem mesmo. Eu acho que o Igor tinha que pô, sei lá, mano. Ele tinha que falar dessa parada, velho. Não adianta ele ficar querendo tampar o sol com a peneira, velho. Fingindo que não tá acontecendo, né? O cara tá aqui, o cara fez parte da sua vida, o cara fez parte do projeto, o cara criou o projeto junto com você. Você tem que escutar o que ele tem a dizer, né? Não é um qualquer que tá falando do Flow, mano. O cara não me responde. Peço pra ele pagar a porra do contrato, que já é um contrato super easy. Era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil reais por mês, sem juros. Nossa sem juros. Senhora, bizarro. E 10 milhões tem não, inflação. Isso daqui não faz sentido. Sem juros, não faz sentido nenhum. Então, na prática, Murilo, ele não vendeu por 10 milhões, ele vendeu por muito menos o Flow, né? Que nem os caras fizeram a conta ali de novo, é 17 anos, Marcelo, se fosse 50 mil. Não tem lógica esse contrato aí, cara. Só que agora, não tá nem pagando 50 mil, pô. Tá pagando 25. A gente tá indo pra 30 e poucos anos. Ele, ganhou a empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos. Em 15 anos seria. Só de inflação, esses 10 milhões ia pra 5 milhões em 16 anos, mesmo, cara. É isso mesmo. Tá ligado? Ele ganhou tudo na mamata pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar. Não tem ele que ficar puto ou não. Ele tá me roubando, caralho. Porra, e eu tenho que ficar de braços cruzados, de sorrindo, pesado. falando, eles estão me pagando 25 mil reais. Ah, pelo amor de Deus. Aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. Eu acredito que o Monark ainda tem que continuar falando sobre isso pra coçar no Igor lá mesmo, Murilo, pra galera encher o saco do Igor, mas eu acredito que ele deve estar fazendo isso. Não é possível que ele vai ficar só na bateção de boca, se mexendo ali por trás na parte jurídica, né? Porque até então, Murilo, no último corte que ele falou sobre isso, ele não tava fazendo nada na parte jurídica, tanto que ele falou até que ele tem até medo porque a galera não gosta dele, né? Galera do jurídico e tal. Os 25 mil tá pingando ali todo mês, senão o Monark já tinha reclamado também, ó, nem os 25 ele tá pagando, mas o que eu entendo é que os 25 tá pingando. Será que o Monark tem medo de, putz, se eu entrar com
processo, esse processo vai levar anos, e nem esses 25 vão ficar caindo na minha conta. Não, mas não é. Eu acho que não vale a pena você ficar aceitando por conta de 25, se ele tem direito a mais, entendeu? Não. Isso aí depois, beleza, ele pode até meio que dar uma congelada até resolver essa situação, né? Mas aí, cara, mas é o que tem que ser feito, porque ele precisa resolver isso, né, cara? E depois é corrigido. Depois, na hora do Igor pagar ele, vai ser corrigido isso aí, ó. Cara, talvez o Monark criando uma outra renda ali, eu não sei se o Monark tem outras rendas, cara. Será que ele tá ganhando dinheiro com internet antes desse podcast dele aí? Talvez ele possa ter alguma renda passiva ali, ou nem isso, viu, Murilo? Porque os caras tinham congelado até as contas dele, mano. O Monark tá fudido mesmo, cara. Mas assim, eu acho que o que ele tem agora, mano, é essa galera que tá pagando assinatura aí pra assistir esses episódios aí dele, né? Não, mas ele falou que ele quer 1.000 assinantes pra cobrir custo. E ele tem 200 assinantes agora. Assim, tá no 5º episódio, 200 assinantes. Eu acho que não vai demorar pra ele chegar no 1.000. Só que ele falou que precisa de 1.000 pra cobrir custo. Mas que caralho de custo que é esse, mano? Porra! A gente entende que, pô, vai trazer um convidado lá, tem puta gasto, hotel, estadia, tem puta gasto, caramba. Não sei, né? Cara, mas é um custo alto, hein, mano? Também. Aí beleza, né? Ele que se foda, porra! É muito difícil. Ele sabendo que, pô, fizeram... tinha essa agenda woke globalista lá, que tava pra junto com a Globo e essas empresas esquerdistas do caralho. Todas elas comunando pra me destruir. Ele sabia que eu não tinha feito nada de errado. Não tancou nada. Que amigo que é esse, cara? Pra eu ter que ficar preocupado com o sentimento dele, pra eu expor que ele tá sendo injusto comigo. Você tá entendendo? Não tem essa, mano. Partindo da premissa dessa verdade que você tá expondo pra gente, não tem como não concordar contigo. Sim. Mas aí o cara lá, ele pode justificar assim, falando, pô, mas o Monark me prejudicou. Eu conversei com ele várias vezes. Tô dando uma viagem Peguei aqui. ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, passando raiva, brigando com a família. Ele falava pra mim eu acho que não tem essa, não. Se o Igor... lógico que a gente tá criando alguns cenários aqui. Se o Igor falar, mas o Monark me ferrou, eu acho que não tem essa, Murilo. Não existe isso, porque por mais que o Monark, de certo, assim, ferrou o projeto com aquela maldito Monark Day, né? Mas, cara, metade da empresa é dele, não, Murilo. Então, assim, não tem essa de me ferrou. O Monark poderia ferrar ele se o Monark batesse o pé e falasse, não, eu vou continuar. Aí sim o Flow poderia ter acabado, né? Mas o Monark não, saiu por um valor baixo, né? 10 milhões, assim, em relação. Tá certo que o Monark falou, pô, foi 10 milhões, porque não vendeu o Flow na alta, né? Ele não vendeu a parte dele na alta, vendeu ali na baixa da baixa, né? Se olhando por esse lado aí, é que o Monark falou mesmo, pô, o Igor, ele saiu ganhando, pô. Ficou com a equipe, ficou com patrocínios, ficou com tudo, né? Assim, falando, pô, mas o Monark me prejudicou. Eu conversei com ele várias vezes. Tô dando uma viagem Peguei aqui. ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, passando raiva, brigando com a família. Ele falava pra mim que o trabalho dele tava dando problema. Cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio. Eu que pintei a porra dos estúdios, fui atrás de equipamento, o caralho é 4, tá ligado? Tipo, tirei ele de uma situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele teve a oportunidade de participar de um boom de podcast que não acontece nunca mais na vida. Deixou de ser um gordinho careca, né? Pois é, até cabelo cresceu no cara. E eu deixei ele na merda. Eu deixei ele na merda. Eu deixei ele no paraíso, porra. Se ele tem a vida boa que ele tem, engordando lá que nem um filho da puta, é porque eu proporcionei isso junto. Ele, claro, ele ajudou. Ele tava lá comigo, ele trabalhou também. Mas se não fosse eu lá, mano, carregando o cara, ele não tava nesse bem bom. Caralho. Pra ele falar que eu fudi ele, você tá entendendo? Não tem, tipo, é uma ingratidão sem fim na minha visão. Nossa Mas o cara senhora. não me responde no WhatsApp. O cara não quer cumprir a porra do contrato. O cara já tá numa situação bem bom que pegou uma empresa que vale, sei lá quantos, 100 milhões de reais, tu vai me pagar 5 milhões, 10 milhões, mas com inflação tá, vai me pagar 10 milhões e quer me pagar em 30 anos. Pô, se ele conseguiu juntou 10 milhões agora no Flow, ele põe uma aplicação, ganha 100 mil por mês e tá me pagando 25. Tá entendendo? E aí eu não posso brigar, eu não posso tentar reaver algo que é meu por direito, que eu construí e que ele tá lá no bem e bom, que ele se apossou porque se aproveitou da conjuntura midiática que queriam me destruir porque não gosta das coisas que eu falo. E aí ele surfa na onda dos meus inimigos e eu tenho que ser amigo dele pra sempre e ficar calado? Não tem Então, como, irmão, cara. Se o Igor tivesse, pô, agora tamo bem, o Flow tá bem, Monark, tamo te pagando 25 mil, esse nem era o contrato, vou voltar pra 50 mil. E outra, pô, vamos arranjar um jeito aqui, sem ninguém saber de se tá participando da empresa, ajudar. Ixi, caralho, Murilo. Ó, mas aqui eu sentia isso que você falou mesmo, né? Do Monark querer ver o filho de volta, né? Ele não superou ainda a perda da guarda do filho, Murilo. Ele quer um final de semana com o filho, cara. Ele quer um final de semana com o filho. Dá isso a ele, cara. Coloca o Monark lá dentro do Flow pra trocar ideia, mano. Tem que conversar com o juiz lá pra ver qual que vai ser o dia de visitação.
Caramba, não, agora eu entendi, mano. Porque pra mim o Monark, até outras vezes, ele já falou, não, já era, já passou já. Mas pelo que ele falou aqui, fica claro que ele ainda tem um pouco desse sentimento, né, Ele cobra isso da visita com o filho pelo fato que tá devendo. Exatamente, pelo fato de tá devendo. Porque se não tivesse devendo mais nada, não tinha nem que ele cobrar, é. Tudo que o Monark falasse, o Igor poderia simplesmente rebater, ó, ele assinou o contrato e já paguei ele, acabou. É, acabou. Vamos arranjar um jeito aqui, sem ninguém saber de você tá participando da empresa, ajudar, eu te dou participação do lucro, alguma coisa assim e tal. Nem precisava isso, pagar os 50 mil, entendeu? Falar, pô, vou reajustar esse valor pela inflação, pra você não perder, tal, tá tranquilo. Se ele tivesse feito isso, não tá falando nada, tava quieto. O problema não existia ódio entre mim e o Igor naquele momento, entendeu? O que existia era uma pressão dos patrocinadores e das agências aí, de publicidade e outras agências também. Irmão, mas a pressão não fez o Flow deixar de pagar. Não. Não fez o Igor não te responder uma mensagem. Não, exato. Mas aí, então, tipo assim, aí que criou-se uma rusga, entendeu? Porque até o momento exatamente. não existia essa rusga. a pressão momentânea... Era só ele ter sido A pressão ponta momentânea firme, chegou entendeu? aquele contrato de dissolução da sociedade. Do que ele se aproveitou pra... Exatamente. Mas 2022... Ah, daqui, otário, você me ajudou, agora vai se fuder. 2022, 2023, Quem mandou 2026... confiar em carioca, porra, tô zoando. Confiar em carioca. É, isso aí é foda, Monark. Aí você foi moleque mesmo. Exatamente isso que o Glauber falou, Murilo. A pressão gerou o contrato, mas hoje em dia não tem mais pressão nenhuma, mano. Não tem mais por que ficar enrolando com dinheiro, com pagamento. Não existe mais isso, mano. Eu acho que o Monark teve que lidar com as consequências dos atos dele, mas e nisso daí, nessa cobrança e até nessa raiva que ele tá com razão, mano. Ele tá com razão. A não ser que o Igor venha falar alguma coisa, Murilo, e aí, assim, a gente tá partindo pelo lado do Monark, porque o Igor não falou nada ainda. E aí o Igor venha e, sei lá, tem algum plot twist nessa história aí que a gente não tá sabendo, né? Na conversa que o Monark teve ali com o Júnior, ele não tinha falado, tipo, 10 milhões ele aplica, ganha 100 e me paga 25. Então o Monark assistiu o nosso vídeo e usou esse argumento agora, Marcelo, que a gente falou isso. Mas ninguém mais pensou nisso, né? Só a gente, só, né? Todo mundo pensou, mas a gente falou, entendeu? É diferente. É isso, fechou? Fechou.